Fala aí galera, beleza? Meu nome é Jaime Carvalho, estou no 5º período de Ciências da Computação e essa é a atividade supervisionada da disciplina Conceitos de Orientação a Objeto. E nós vamos falar de alguns conceitos hoje. O primeiro conceito que eu queria abordar com vocês é classe. A classe é uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada a objeto. Ela é formada por dados e comportamentos. Objetos. Cada conceito é uma ideia ou um entendimento pessoal que temos do nosso mundo. Essas coisas às quais nossos conceitos se aplicam são denominadas objetos. Objetos possuem informações, ou seja, eles contêm dados e desempenham ações, eles também possuem funcionalidades. Um objeto é uma instância de uma classe. Um objeto é qualquer coisa, real ou abstrata, a respeito da qual armazenamos dados e métodos que os manipulam. Terceiro conceito, encapsulamento. O ato de empacotar ao mesmo tempo dados e objetos é denominado encapsulamento. O objeto esconde seus dados de outros objetos e permite que os dados sejam acessados por intermédio de seus próprios métodos. Quarto conceito, associação. A associação de classes indica quando uma classe tem um tipo de relacionamento com outra classe. Por exemplo, uma pessoa tem um carro. Isso significa que a classe pessoa está se relacionando com a classe carro. Esse tipo de relacionamento entre classes é importante, porque define como as classes interagem entre elas nas aplicações. Resumindo, classes possuem relacionamentos entre elas para comunicação. Basicamente, compartilham informações e colaboram umas com as outras. Valeu! Olá, meu nome é Karine, curso Ciência da Computação, estou no 6º período. Eu vou falar um pouco o conceito de agregação. A agregação é quando uma classe A agrega dentro dela um objeto ou lista de objetos de uma outra classe B. Os objetos contidos podem existir sem serem parte do objeto que os contém. Na composição, é quando uma classe A tem instanciada dentro dela um objeto ou lista de objetos de uma outra classe B. Herança permite que classes compartilhem atributos e métodos através de heranças e elas podem ser simples ou podem ser múltiplas. Sobrecarga. Conceito de polimorfismo que consiste basicamente em criar variações de um mesmo método. A sobrecarga permite que utilizemos o mesmo nome em mais de um método, contanto que suas listas de argumentos sejam diferentes para que seja feita a separação dos mesmos. Oi pessoal, meu nome é Karine Soares, estou no 3º período de Ciência da Computação e essa aqui é a PS, Conceito de Orientação a Objeto. E para complementar o que os meus colegas falaram, eu vou estar falando sobre os conceitos de sobrescrita, polimorfismo, classe abstrata e interface. Ok? Vamos lá. A sobrescrita está diretamente relacionada especificadamente com a herança. Com ela conseguimos especializar os métodos herdados da superclasse, alterando seu comportamento nas subclasses por um mais específico. O método deve possuir o mesmo nome, a mesma quantidade e o mesmo tipo de parâmetros utilizado no método sobrescrito. Vamos imaginar a modelagem de um jacaré. É um réptil que possui atividades em comum com outros animais, inclusive animais de outras espécies. Uma delas é a caça. No entanto, também possui atividades e características exclusivas dos répteis, assim como características próprias de um jacaré. Polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, mas comportamentos distintos. Classes abstratas são classes que basicamente definem um tipo. Digo,
Elas são apenas um rascunho de como as classes que herdarem dela devem se comportar. Elas podem ter métodos abstratos ou não abstratos. Interface é o contrato entre a classe e o mundo exterior. Quando uma classe implementa uma interface, se compromete a fornecer o comportamento publicado por esta. É a comunicação entre duas partes distintas que não podem se conectar diretamente.